Bom dia pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos iniciar a nossa aula de porcentagem, conceito e aplicação. Esta é a aula 11 e 12 da primeira apostila de vocês, está na página 112. Bom, então a primeira pergunta gatilho aí que a gente faz, 20% vezes 30%, quanto é? É só multiplicar 20 vezes 30? 12% elevado ao quadrado, quanto é? É apenas elevar o 12 ao quadrado? Para responder essas perguntas, nós temos que relembrar algumas coisas. Então, primeiro, que toda fração ela pode ser representada de duas maneiras diferentes. E toda fração é uma razão do numerador pelo denominador. Quando a gente fala de porcentagem, nós estamos falando de uma fração especial, uma fração de denominador centesimal, ou seja, o número de baixo sempre é uma parte de 100. Por isso que a resposta para essas duas primeiras perguntas, gatilhos que a gente tem aqui, não é simplesmente multiplicar 20 vezes 30, e não é apenas fazer 12 elevado ao quadrado. Bom, então como foi dito, o conteúdo relaciona uma grandeza a 100, representado na forma de uma fração ou na forma de um número decimal, e ela é uma razão centesimal. Então, por exemplo, quando a gente fala 25%, a gente está falando que a cada 100 pessoas consultadas, 25 gostam de política, por exemplo. E a representação desta porcentagem pode ser feita na forma de fração de denominador 100 em forma de número decimal ou utilizando o símbolo usual de porcentagem. Bom, como que seriam as aplicações no nosso dia a dia aí para essa porcentagem? Então, aquelas perguntas bem básicas, 20% de 60. Então, como ela é uma razão centesimal, esse 20% da maneira que está escrito aqui é um símbolo matemático para facilitar a leitura. Ela não serve para fazer o cálculo. Então nós vamos transformar ela na sua base 20 sobre 100. E o D entra como esse ponto de multiplicação. Então 20% de 60 é 20 sobre 100 vezes 60. Logo, eu multiplico o numerador pelo número e divido pelo denominador, ou vice-versa. A gente já aprendeu isso, então eu posso simplificar, por exemplo, cortar o 0 com 0, que é a simplificação por 10. Então, se eu acho que é mais fácil dividir e depois multiplicar, o fato é que eu tenho que multiplicar pelo numerador e dividir pelo denominador, certo? E aqui é a mesma coisa. Agora aqui a pergunta é a inversa, 12 é quanto por cento de 30? Então, eu quero saber quantas partes de 100, ou seja, multiplicado pelo 30, resultou no 12. Então, eu só desloquei a pergunta de lugar. Continuando aqui, as aplicações do dia a dia, nós vamos encontrar esse vocabulário nas nossas questões: acréscimo, inflação, ágio e aumento, desconto, desvalorização, deságio e abatimento. Por que o acréscimo de 70% deu 1,7? Porque o 1 representa o 100%. E eu estou acrescentando 70%. 70 sobre 100 dá 0,7. Mais 1 do 100%, porque eu estou acrescentando, dá 1,7 que eu multiplico pelo valor. Então, por exemplo, se eu quero saber 70% sobre R$200, se eu fizer esta simplificação aqui, 1,7 vezes 200, eu vou chegar na resposta, e isso para qualquer um desses aqui. A diferença é que quando a gente fala de desconto, a gente vai subtrair. Então, 1 é o 100%, é o preço cheio. Então, se eu vou dar um desconto de 15%, 15 sobre 100 é 0,15. 1 menos 0,15 dá 0,85, e aí eu multiplico pelo valor,
que eu queira encontrar. Vou deixar uma pergunta aqui para vocês, que na nossa live eu vou iniciar respondendo esta pergunta, e a orientação de estudos para vocês fazerem os exercícios da apostila da página 112 e os do caderno de exercício, né, que a gente faz via plural, certo? Espero vocês na nossa live. Vou responder o exercício que eu deixei para vocês, vou tirar as dúvidas dos exercícios da tarefa de casa e de qualquer outro conteúdo que passou, que vocês tenham alguma dúvida. Beleza? Abraço, espero vocês na nossa live logo.